Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos aí fazer alguns vídeos sobre a Epístola aos Efésios, começando por Efésios 1, versículo 1 e 2. Bom, vamos contar uma história antes de começar. Em 1916, uma mulher chamada Etty Green morreu. E descobriu-se que ela havia deixado um patrimônio estimado em 100 milhões de dólares. Era uma quantia, naquela época, era uma quantia astronômica. Etty Green pôde ter sido rica, mas também ela era conhecida como a maior avarenta da América. Ela costumava comer aveia fria, porque era muito caro, segundo ela, aquecer a água para cozinhá-la. Certa vez, quando seu filho sofreu uma lesão muito grave na perna, ela passou tanto tempo procurando uma clínica gratuita que a perna dele teve que ser amputada. Ela até apressou a própria morte ao permitir-se ter um ataque de raiva numa discussão sobre leite desnatado, porque era mais barato que o leite integral. Etty Green era uma mulher que possuía grande, enorme riqueza, mas não tinha a capacidade de aproveitá-la. Efésios. Efésios foi escrito para pessoas exatamente assim. Esta carta foi escrita por volta de 61, 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso estava localizada na foz do rio Cayster, no lado leste do Mar Egeu. Era a capital da província romana da Ásia. Era uma cidade rica, conhecida como centro político, comercial e educacional. Foi chamada de a cidade rainha da Ásia. Um enorme templo dedicado havia ali a Diana, estava localizado aí nessa cidade de Éfeso. Foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos dias de Paulo, a cidade ostentava aí uma população de 300 mil pessoas. Contudo, era uma cidade impregnada de profundo paganismo, imoralidade e maldade. Em Atos 16:6, quando Paulo estava prestes a iniciar sua segunda viagem missionária, ele pensou em ir para a Ásia, Éfeso, mas o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para lá. Algum tempo depois, o evangelho chegou a Éfeso, provavelmente levado lá por Áquila e Priscila, a Atos 18, 18 e 19. Perto do final da sua segunda viagem missionária, Paulo finalmente chega a Éfeso, passando ali 3 anos pregando e ajudando a igreja a se reerguer. Timóteo seguiu Paulo como presbítero, pregador na igreja de Éfeso. Sob Timóteo, a igreja foi atormentada pelos falsos ensinamentos de Himeneu e Alexandre. 1 Timóteo 1:20. A igreja também tem problemas com legalismo, falsas doutrinas e argumentos tolos entre os seus membros. Os de Éfeso, eles parecem muito como Etty Green, ricos nas coisas de Deus, mas não sabem. Esta carta chegou até eles para que soubessem exatamente o que tinham em Jesus, o Messias prometido. Quem eles eram em Jesus e como gastar o que possuíam em Jesus. O versículo 1 dirige este livro aos santos que estão em Éfeso. Esta carta foi ali escrita para esta igreja, mas não somente para eles. Muitos acreditam que esta é uma carta circular, ou seja, foi copiado várias vezes e enviado a todas as igrejas da Ásia Menor. Muitas cópias antigas destas cartas não contêm a palavra Éfeso. Em muitos deles há um espaço em branco onde o nome iria. Isso explicaria por que não há referências pessoais ou geográficas na carta. É uma carta não apenas para uma congregação local, mas para, como diz o versículo 1, os fiéis em Cristo Jesus. Este livro, então, também foi escrito
para mim e para você. Efésios foi escrito para nos ensinar tudo sobre quem somos em Jesus Cristo e como podemos usar o que ele nos deu para a glória de Deus e não nossa. Nesta carta, a gente vai descobrir aí algumas grandes verdades. Vamos lá. Esta carta, ela recebeu muitos títulos elevados, títulos grandiosos. Os Alpes do Novo Testamento, a Epístola Celestial, dentre outros aí. Efésios divide-se nitidamente em duas partes. Os capítulos 1 a 3 são de natureza doutrinária, enquanto os capítulos 4 a 6 são práticos. Bem, os 3 primeiros capítulos nos dizem o que temos. Os últimos 3 capítulos diz para mim e para você o que fazer com aquilo que temos. Os 3 primeiros capítulos revelam as nossas riquezas em Yeshua. Os 3 últimos nos dizem como gastaremos o que nos foi dado por Yeshua. Alguém chamou Efésios de talão de cheques do crente. Este livro revela as riquezas da graça de Deus ao crente. Ensina-nos sobre o que temos por causa de quem somos em Jesus. Depois, Efésios também nos mostra como gastar o que nos foi dado em Cristo. Esta é uma carta sobre riquezas. Capítulo 1:7, as riquezas de sua graça. 3:8, as riquezas insondáveis de Cristo. 3:16, as riquezas da sua glória. Esta também é uma carta sobre a plenitude que a gente desfruta em Jesus, nosso Senhor. 3:16, seja cheio da plenitude de Cristo. 4:13, a medida da estatura da plenitude de Cristo. 5:18, seja cheio do Espírito. Bom, essas riquezas e esta plenitude surgem de onde? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 2, 6 e 7 e capítulo 2, 7, de sua graça. 1:2, de sua paz. 1:5, de sua vontade. 1:9, seu prazer e sua proposta. 1:12 e 14, da sua glória. 1:18, do seu chamado. 1:19 e 6:10, seu poder e força. 2:4, seu amor. 2:10, sua obra. 3:16, seu espírito. 5:2, sua oferta e sacrifício. 6:11 e 13, sua armadura. Efésios menciona riquezas 5 vezes, graça ela menciona 12 vezes, glória é mencionada 8 vezes, plenitude ou cheio é mencionado 6 vezes, em Cristo ou nele cerca de 12 vezes. A ideia de em, com ou através de Cristo é encontrada cerca de 30 vezes. Este é um livro realmente sobre a riqueza esmagadora, infinita que temos no Senhor Jesus Cristo. Os crentes são surpreendentemente ricos por causa do relacionamento que tem com Yeshua. Romanos 8, 17 diz assim, vamos ler? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Efésios é uma carta sobre riqueza e plenitude, mas também sobre um mistério divino. Quando a Bíblia se refere a um mistério, está falando de uma verdade antes escondida, mas agora revelada, transmitida para nós. Em se tratando de Deus, existem muitos mistérios. Primeiro, existem mistérios que ninguém conhece, exceto Deus. Jamais conheceremos, ou alguém conhecerá. Esses são segredos divinos que Deus não revela a ninguém em qualquer lugar e em qualquer hora.
Deuteronômio 29 fala sobre isso. Vamos lá, vamos ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O segundo mistério, ou segundo tipo de mistério, inclui aí aquelas coisas que estão guardadinhas, escondidinhas da maioria das pessoas, mas elas são reveladas a um grupo seleto. Romanos 1, 19 e 20 nos diz assim. Bom, primeiro, todos os homens sabem algo sobre Deus. Mas vamos a Romanos 1, 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Mas eles não sabem compreender as verdades mais profundas sobre sua palavra e sua natureza. Eles não podem saber estas coisas, porque estão mortos e cegos para as verdades de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Os redimidos, por outro lado, compreendem essas verdades e sabem mais sobre Deus do que as pessoas perdidas alguma vez na vida poderão saber. Um terceiro tipo de mistério gira em torno da verdade que foi escondida por um tempo e depois revelada ao povo de Deus. Esse é o tipo de mistério que encontramos no livro de Efésios. A palavra mistério ela é encontrada 6 vezes nessa epístola. Capítulo 1, 9, 3, 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, versículo 9, capítulo 5, 32, 6, 19. O mistério do qual Paulo está falando aí é revelado no capítulo 3, 1, 6. É o mistério da igreja. No Antigo Testamento, o povo de Deus era conhecido por muitas metáforas. Eles foram chamados de videira, eles foram chamados de noiva por Oséias, videira, né, por Isaías, de rebanho por Isaías. Eles também foram chamados de reino em Êxodo 19, 16. Essas mesmas metáforas também se aplicam ao povo de Deus hoje. A igreja é sua noiva, Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 2. A igreja também é chamada de rebanho, Lucas 12, 32. A igreja também ela é chamada de reino, Colossenses 1, 13. A igreja é chamada em Efésios de corpo. Os crentes são literalmente o corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça. Ok? 1 Coríntios 12, 27. Ele habita em nós através do Espírito Divino. Quando nos encontramos, nos entregamos a Ele, a gente permite que Ele viva através de nós. Jesus se manifesta aí de uma forma muito dinâmica e trabalha ainda no mundo atualmente. Ele não apenas está presente em mim ou em você, mas também Ele realiza a sua vontade através de mim e através de você, por meio da nossa vida cotidiana. Esse mistério da igreja como corpo de Cristo, ele é revelado nos versículos deste livro que nos inspira. Paulo, a escrever, reforça suas mensagens. Ele deseja enfatizar que as bênçãos de Deus são imensas e abundantes. Vamos ver o que Paulo tem a dizer nesses 2 primeiros versículos. Bom, Paulo revela uma fonte dupla de sua autoridade. Ele descreve aí alguém que deve ser ouvido. Ele descreve como alguém que foi enviado com um propósito de declarar uma verdade. Paulo se identifica então como o apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra apóstolo, ela se refere a alguém enviado.
A palavra é usada no Novo Testamento para se referir aos homens que foram escolhidos para serem os líderes fundamentais da igreja nascente. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Existem aí apenas 14 apóstolos na história que podem usar o título de apóstolo. Originalmente haviam 12 apóstolos, até Judas desertar. Em Atos 1:26, Matias foi escolhido para substituir a Judas. Bom, Paulo se tornou aí, então, o 14º apóstolo, 1 Coríntios 15:8. Então, por quê? Porque Paulo preencheu os requisitos para ser apóstolo, ou seja, ele viu o Cristo ressuscitado e foi incluído entre eles. 1 Coríntios 9:1. Não há apóstolos hoje. Não estou desmerecendo os que levam o título. Preste atenção, estou falando sobre a palavra. Continue a respeitarem os seus líderes. Qualquer um que se autodenomina apóstolo, desculpa, nesse sentido dos apóstolos de Cristo, é um enganador. Pode chegar até mesmo a ser um falso profeta. Paulo foi um homem enviado por Deus para uma missão especial com autoridade divina. Ele também nos diz que é apóstolo pela vontade de Deus. O Senhor o escolheu para este caminho. O próprio testemunho de Paulo nos revela aí o que ele sabia ser, na verdade, sobre si mesmo. 1 Timóteo 1:12-15. O uso da palavra por Paulo não surge do orgulho. Paulo não está se orgulhando de nada, um ser orgulhoso. Não! Mas ele está falando de uma profunda humildade por ter sido considerado digno de ser apóstolo. A propósito, Paulo sabia que a sua primeira prioridade era ser um servo de Cristo. A nossa prioridade não é ser apóstolo, não é ser reverendo, não é ser pastor, não é ser isso, não é ser aquilo. A nossa prioridade, enquanto salvos em Cristo, é sermos um servo, um escravo de Cristo. Nenhum de nós jamais será apóstolo, mas temos um lugar no corpo de Cristo onde se espera que o sirvamos. Romanos 1:1. Tá? A gente até deixa assim, existe o apóstolo de Deus, que é Jesus, e o apóstolo de Cristo aí, que foram os 12 enviados, né? 13 com Paulo. Matias foi uma escolha aí feita por lançar sorte, né? E, claro, a gente não sabe nada sobre ele, mas cremos que Deus o tenha abençoado para levar o evangelho de alguma forma, mesmo anonimamente, né? Quando estamos todos em nosso devido lugar, servindo ao Senhor, o corpo de Cristo funciona como foi projetado para funcionar. 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quando Paulo menciona seu apostolado, ele não está jogando títulos. Sou apóstolo, sou pastor, sou missionário, sou levita, que é outra coisa que nem existe mais. Sou levita, sou... Poxa, as pessoas são tantas coisas e estão desprezando a palavra de Deus. Este é um grande perigo no nosso meio. Muitos homens, grandes títulos, se julgam grandes homens. No entanto, a palavra pregada não confere com aquilo que é dito de si mesmo. Tá? Então, Paulo, quando ele fala sobre o seu apostolado, ele não está falando nada de título não, tá? Ele está afirmando a sua autoridade divina para transmitir a verdade ao povo de Deus. Então ele recebeu de Deus para poder transmitir ao povo de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 1, eu vou ler só uma, você pode ler o demais. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Gálatas também 1:1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos. Bem, Paulo chama aí os Efésios, né, quando ele escreveu essa carta, que também serve para nós, de santos. E os chama também de fiéis em Cristo Jesus. Duas palavras poderosas, hein? Santos e fiéis em Cristo Jesus. Somos chamados santos, a palavra aí significa coisa santíssima, tá? Fala de algo que foi santificado, separado para um uso exclusivo de uma única pessoa, Deus. Fala de como Deus nos vê através de Jesus. Cada pessoa que é salvo pela graça de Deus e lavada no sangue de Yeshua é uma coisa santa, é uma pessoa santa, separada para a glória de Deus e para seu uso exclusivo neste mundo. A palavra santo descreve o que o Senhor fez por mim e por você em Jesus. Quando nos aproximamos do Senhor Jesus pela fé, é porque Deus salvou nossas almas e também imputou a justiça de Cristo em nossas contas. Você pode ler em Romanos 3, 21, 22 e Filipenses 3, 9 para entender melhor. Então, Paulo chama os santos de fiéis em Cristo Jesus. Enquanto a palavra santo descreve nossa posição diante do Senhor, a palavra fiel, ela descreve nossas atividades no mundo. Ela descreve aí a nossa vida diária, o nosso relacionamento com A, B, C, D. O nosso relacionamento em casa, o nosso relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento com os vizinhos. Ela descreve o nosso relacionamento fiel a Deus, no fino trato também com as pessoas e as coisas criadas. Bom, nós fomos salvos e santificados por Deus, somos criaturas novas em Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Aqueles que conhecem o Senhor são seus santos, que vivem vidas fiéis a Ele, em um mundo que não conhece o Senhor. Vamos lá. Paulo também oferece uma palavra de pleno reconhecimento e saudação à carta àqueles que ele destina. Bom, Paulo estende uma bênção dupla aos leitores desta carta. Paulo saúda dizendo, primeiro, graça a vós. A palavra graça traduz aí uma palavra que significa boa vontade, bondosa, amorosa, favor imerecido. Usamos aí a palavra para falar da obra do Senhor em nos salvar e nos manter e mudar nossas vidas. Graça, então, se refere a um amor, favor e favor imerecido de Deus, ou da parte de Deus, por nós, pecadores perdidos. Naqueles dias, era até uma saudação comum. Quando as pessoas daquela cultura se encontravam, diziam Haris, que é a palavra traduzida como graça. Você pode ler também charis, né? É C-H-A-R-I-S. Tá? Quando dizia graça a vós, era dizer assim, oro por você, para que você receba o melhor que Deus tem e pode te oferecer. Então Paulo diz, paz. John MacArthur diz assim, a graça é a fonte da qual a paz é o riacho. Por causa da graça de Deus, podemos ter paz com Deus. E temos. Porque temos paz com Deus, podemos ter paz com nossos semelhantes. Oh, meu amigo, se nós servimos a Cristo, nós temos. É a graça de Deus que nos leva a Deus. E quando a gente se aproxima dele, Deus, a graça dele é capaz de nos dar paz ilimitada em nossos corações. Filipenses 4:7, João 14:27. Dê uma lida lá. Oh, essa graça é maravilhosa. Maravilhosa é a graça. Todas as palavras de Paulo têm origem nesta fonte essencial. Seja o chamado, a autoridade apostólica que ele carregava, a santidade e fidelidade dos crentes, ou as bênçãos abundantes de graça e paz. Tudo flui do nosso relacionamento com Deus Pai. É esse relacionamento maravilhoso com Deus que só é possível por meio da fé no Senhor Yeshua.
conforme está registrado em João 14,6. Quando confiamos em Jesus como Salvador, nosso Salvador, a gente é enriquecido com todas as riquezas divinas. É uma transformação instantânea e nos tornamos verdadeiramente ricos nas coisas de Deus. Aqui está, como Paulo disse lá em Coríntios 8:9. Vamos dar uma lida. Porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vós, se tornou pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Para concluir, conhecemos a graça generosa do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, contudo, deu tudo por nós. Tornou-se pobre para que eu e você, para que nós nos tornássemos ricos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.